Olá, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. Vamos estudar a revistinha. Nós já estamos estudando, né? Mulher Cristã. Essa é de 1994. Orientação para hoje. Gente, sempre falo, né? Nada mudou, que é uma revistinha muito atual. E o artigo que a gente vai ler hoje é uma palavra à leitora que fala sobre orientações para nos tornarmos cristãs melhores, né? Êxodo e Deuteronômio são os livros base. Então, se você quiser já abrir aí, Êxodo 20, do 1 ao 17, Deuteronômio 6, 4 ao 9, 12 ao 25. Nessas passagens, Deus orientou o povo para que eles conhecessem o estilo de vida desejado por ele. Velho Testamento, né? Pega seu cafezinho aí, vamos meditar comigo, deixa o like, compartilha, manda a palavra de Deus para muitas pessoas. Se você quiser abrir a passagem e ir lendo, fica à vontade, tá bom? É sempre bom, eu falo, né? Sagradas Escrituras, primeiro lugar, vamos conferir. Mesmo sendo irmãs adoráveis e confiáveis, a gente sempre, primeira opção para nossa vida espiritual, nosso alimento espiritual, é Bíblia, tá? É insubstituível. E Deus, ele deixa, né, lá no Velho Testamento, esse modelo de vida, o que fazer, o que vestir, o que comer, né? Pediu que compartilhassem tudo de geração em geração, deixou como herança, né? E se eles seguissem essas orientações, lá o povo judeu, eles teriam proteção constante. Um exemplo lá, para você que nunca estudou aí, que nós vemos, quando as crianças nasciam, os meninos, né? Eles tinham um pequeno corte no pênis, ali na região da cabecinha do pênis, e isso causava febre, né? E ficava 7 dias nesse estado febril se recuperando. Nesse momento, isso o Senhor deixou como instrução para os homens, a criança criava anticorpos, ficava super forte o seu sistema imunológico. E assim a descendência, as crianças conseguiam chegar à fase adulta. Então, são detalhes que só Deus, né, para saber, né? Só quem produziu a máquina para saber esse funcionamento perfeito. Não é muito legal isso? E tem várias outras coisas. Por exemplo, lá no livro das leis, inclusive, do Deuteronômio, tá escrito assim, que as roupas de cama, né, as cobertas, elas tinham que ter um negocinho pendurado que a gente chama frufru, né? Mas tinha que ter aqueles fios pendurados que são soltos, assim, tipo um pincelzinho, um abano, porque isso evitava que os bichos subissem na cama. Olha que legal. Então, assim, são detalhes, né? Não comer carne de porco, por exemplo, era um detalhe. Por quê? Porque não sabia fazer, não fritava e aí causava as bactérias, morte, né? Não comer carne de animal morto na beira do rio. Vai a Daisy lá acampar, já acha um cervo lá, acabadinho de morrer, já vamos fazer um churrasco, né? Mas não pode, porque não sabe o motivo, se a água estava contaminada e assim vai, né? Então Deus é muito sábio, é maravilhoso. Observe lá no versículo 25 que será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que maravilha! Então, quando na velha lei se cumpria, né, o povo conseguia, não conseguia tudo, mas conseguia fazer muitas coisas, eles ganhavam a proteção do Senhor, né? Já era motivo aí de muitas alegrias, certamente. E agora, hoje em dia, como que é se a gente não vive na velha lei? Tá lá, né, Novo Testamento. Onde devemos procurar a orientação nos dias de hoje? Em primeiro lugar, é na palavra de Deus. E onde encontramos a revelação completa? Depois, entre aqueles dias que têm o mesmo parecer,
o mesmo sentimento, a mesma mente, isso é, entre as pessoas que obedecem servindo a Deus e cumprindo os seus mandamentos. É tão simples, todavia, tão difícil. Simples porque as instruções são bem claras, temos condições de cumpri-las, temos o Espírito Santo morando em nós para nos ajudar. E difícil porque somos teimosas e muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, tá se identificando aí? Mesmo tendo experiências, muitas vezes até ruim, né, gente? Sabemos que vamos nos dar mal, mas ainda assim muita gente bate o pezinho da pessoa mimada. Não quero. Então, lá no Novo Testamento, imitando Jesus, pergunta pra você antes de fazer algumas atitudes. Jesus faria o quê? Como Jesus se comportaria? O que as palavras de Jesus têm revelado quanto a isso? Jesus gostaria desse meu comportamento? Isso vai ajudar a pessoa a se aproximar de Deus ou afastar a pessoa de Deus? Aviãozinho básico, cada 5 minutos que eu moro do lado do aeroporto. Vamos lá. Então, a gente sabe, né? Se perguntou muito se devo ou não, já tá errado alguma coisa. Então, cuidado. Luzinha vermelha. Essa luzinha vermelha é o Espírito Santo te incomodando. Os artigos de livros, de revistas, como essa revistinha, por exemplo, né? Sobre aspectos da vida familiar, resultados positivos de implementar, né? Por exemplo, um devocional. Tudo isso é agradável a Deus, né? E também trata do papel da igreja na educação de crianças, na vida da comunhão das mulheres. Ela está se preocupando em providenciar ensino adequado na faixa etária. As crianças da igreja são o futuro, precisam ter tempo aplicado. Tudo isso é muito bom. Mas, né, nós não podemos esquecer que depende do fundamento ali aplicado, Novo Testamento, vontade de Jesus, porque o Senhor Deus disse, esse é o meu filho amado, a ele obedecei, a ele, né, honrai. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, e se me ama, me obedece. Então é o que ele disse. Todos esses materiais são ótimos, mas a gente sempre tem que equiparar, né? É a vontade de Deus, onde está? E aí nós teremos uma igreja forte, teremos uma fé forte, né, inabalável, teremos crianças que vão crescer com uma sã doutrina alicerçada, fortes, né, sabendo defender a fé, vendo que uma vida sem Cristo é um desperdício, ficando apavoradas só de pensar em se afastar do corpo do Senhor. Essa que é a verdade, né? Então, depende do fundamento que a gente vai aplicar nesses corações. E o fundamento é Cristo. Então, vamos juntas, né? Nos fortalecer juntas naquele fundamento que nos fortalece, nos levando para a vida eterna, né? Que é os ensinamentos de Cristo. Então, a palavra é essa, gente. A palavra é orientação. Sempre que você se coloca disponível para estudar e ser bem orientada no Evangelho, você está ganhando. E sempre que você for ensinar, você é responsável pelo que ensina, então tem que estar com o Evangelho na ponta da língua, as palavras de Jesus. E quando você for produzir materiais, né, para abençoar toda a congregação, em vários ministérios, faça como essas irmãs aqui dessas revistas, né? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não deixa de examinar as Sagradas Escrituras de dia e de noite como os bereanos, né? Que o Senhor os elogiou, benditos bereanos, que tá lá, né? Registrou exatamente pra gente ter como exemplo. Benditos porque meditavam nas Sagradas Escrituras de noite e de dia, e por isso não eram levados por qualquer vento de doutrina. Eu vejo muitas irmãs, presta atenção se você é uma, que às vezes me perguntam as coisas da Bíblia com base nas novelas da Record, acho que é da Record. Rei Davi, não sei o que lá dos reis. Mas é a história da Bíblia. E eu conversando com o meu, eu falei, mas não existe esse romance na Bíblia. Isso aí eles acrescentaram. Então, cuidado, que às vezes vai ficar lá na sua cabeça. E você vai tomar por verdade se você não equiparar. E aí, é muito mais fácil assistir, é muito mais legal, que é uma super produção. Não tô falando que não pode, eu tô falando cuidado. Porque se você for ensinar uma criança, ensinar isso aí que você viu, porque você não viu na Bíblia se é realmente verídico, se acrescentaram, se tiraram, se exageraram, né? Aí você tá ensinando errado, e aí daqueles que ensinam errado, né? Então a gente tem que estar preparada mesmo para não ser levada. Estuda a revistinha, leia as passagens, leia a Bíblia, monta estudos. É assim que tem que ser, né? Sempre executando as nossas tarefas, nossa obrigação,
mas com o zelo para não sair dessa doutrina. É isso que o Senhor nos pede. Quem me ama, me obedece. Obedecer é integral. Não é obedecer só nessa parte que é gostoso, só nessa parte que é bonitinho. Eu participo só da comunhão, mas não tô indo no culto. Não pode, gente. Não pode. Olho aberto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse amanhecer. Obrigado pelo seu zelo, Senhor, por várias e várias e várias vezes nos advertir, deixar para nós o manual de instrução, tanto na velha aliança o Senhor cuidou e agora na nova aliança com o nosso Jesus, o Senhor nos deixa exemplo. Jesus veio à terra nos mostrar como devemos agir, proceder, e temos tudo aqui mastigadinho, Senhor. Claro que muitas vezes é difícil a gente dizer não para o mundo para fazer a sua vontade, dizer não para nós mesmos, principalmente para nossa vontade, para o nosso ego, para nossa preguiça. Mas, Senhor, que o Senhor nos dê força para executarmos a sua vontade em tudo, não só no que nos convém. Nos capacita, Senhor, nos dá ânimo para seguirmos firmes, valentes e sendo servas, ó Pai, que te enchem de orgulho. Em nome santo de Jesus nós oramos a Ti nessa manhã. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.